Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre o homem mais rico da Babilônia. Estamos falando aqui um pouquinho aí dessas pílulas de sabedoria. Na parte de hoje, vamos falar um pouquinho de como o homem mais rico da Babilônia se tornou o homem mais rico da Babilônia. Ou seja, o que ele fez? O que ele buscou? Como que ele alcançou esse estágio, esse status? Então, essa segunda parte do livro traz um pouquinho dessa história que os dois amigos lá foram buscar saber e ele compartilhou com aqueles que estavam abertos a aprender, que estavam em busca desses conhecimentos. Resumidamente, ele compartilhou que ele também teve essa inquietação lá quando jovem. Ele viu que se ele fizesse da forma que ele estava fazendo, ele não alcançaria a riqueza, que ele não iria se conformar em passar a vida dele apenas da forma que estava, sem desfrutar de tudo aquilo que a riqueza poderia lhe proporcionar. Então ele estava inquieto. Ele trabalhava num local e lá, ao chegar uma pessoa de posses, ele desafiou ao aprender, ou seja, ele perguntou: me ensina como se faz para se tornar rico? Isso mesmo. E aqui a gente já pega uma primeira lição desse ensinamento. Esse senhor, esse homem que compartilhou desses ensinamentos, trouxe uma frase, uma mensagem muito importante, eu até anotei para compartilhar com vocês. Que ele falou assim, ó: achei o caminho da riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse, e assim fará você. A pergunta que eu faço para vocês: vocês separam uma parte de tudo que vocês ganham? Aqui, quando esse senhor compartilhou, falou: isso é tudo o que eu posso lhe dizer no momento. Isso é tudo o que eu aprendi para ser quem eu sou, para me tornar aquilo que eu tenho hoje, aquilo que eu conquistei, que eu fiz. E muitas vezes a gente vai por mais complexo. A gente não vê que é simples, a gente não vê que é óbvio. E por isso a gente acaba gastando mais do que ganha. A gente acaba gastando exatamente o que ganha. E aí eu lhe pergunto, para que a gente possa contextualizar melhor: você seria capaz de me mostrar, ou dizer, escrever aqui nos comentários, quanto do que você ganhou no mês passado ainda está nas suas mãos? Quanto do que você ganhou no ano passado inteiro que ainda está com você? Percebe? Às vezes a gente quer aí grandes resultados, mas esse óbvio a gente não faz. E esse livro, nessa parte, ele traz esse ensinamento básico, que é aquilo que a gente fala, que a educação financeira ela é básica, ela precisa começar a acontecer. E ele fez esse interrogatório e aquilo já mexeu. E aí ele traz um outro ensinamento que é importante. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Ou seja, pensa hoje, esse 1/10, esses 10% é o mínimo que você deveria fazer por você. Geralmente você fala, eu recebo, tá comigo o recurso. Não, você já sai gastando. Gasta aqui, gasta acolá, e quando vê, você está sem nada. Então percebe que aqui já tem mais algumas informações. E não pense só em fazer esse cálculo aí de 10% vezes esses 10 anos, porque essa conta não é bem assim. Com a sua forma de guardar, você vai fazer com que esse recurso também
gere frutos, como ele fala no livro, gere filhos, para que esses filhos gerem mais filhos. É o que a gente chama de juros compostos. Isso vai progredindo, isso vai fazendo com que o dinheiro trabalhe para você. Porém, você precisa fazer essa primeira ação. Uma terceira lição que ele traz também aqui nessa parte, que é muito legal, é sobre a riqueza é como uma árvore. Cresce a partir de uma simples semente. Então, separar uma parte de tudo que você ganha é essa semente. E você precisa começar. Você precisa praticar, sair da teoria, testar, ver se funciona. E foi isso que o autor do livro, no caso o personagem do livro, fez ao conversar com esse senhor que estava lhe ensinando. Durante um ano, ele guardou parte do que ele ganhava. E aí, o que ele fez? Que essa é outra lição. Praticar, conter o impulso de não ver aquela monta de recurso e sair gastando. E, além disso, não aceitar conselhos de pessoas inexperientes a respeito da sua economia. Muita atenção e cuidado. Muitos acabam entrando aí na ganância de querer fazer rápido, de querer prosperar mais rápido, de ter mais ganhos e acabam perdendo. Então, muita atenção e cuidado aonde você vai colocar esse esforço, essa economia. E o livro traz esse ensinamento, que esse primeiro ano ele acabou se deixando levar por conselhos de pessoas que não eram experiente em relação àquela área, em relação às economias que ele tinha feito. Perfeito? E uma outra lição, quando você começar a gerar, né, e aí esse recurso já estiver gerando outros recursos, não coma seus filhos, não coma esses dividendos, faça com que eles produzam mais filhos. Percebe? É toda uma construção e a gente precisa colocar em prática porque a gente não aprendeu. E mais uma lição aqui para a gente fechar, que é muito interessante. Às vezes, vale um retorno pequeno do que um grande risco. Presta atenção nisso. Às vezes, vale um retorno pequeno do que um grande risco. Então, tudo isso, só nessa segunda parte do livro, já dá para que vocês possam aí aprender muita coisa e colocar em prática. Resumidamente, a gente pode trazer aí 3 pontos. 1. Viva com menos do que você ganha. 2. Conselhos apenas de quem já tem experiência naquilo que você vai buscar orientação. 3. Fazer o recurso, né? No caso, ele traz o ouro, né? O dinheiro, trabalhar para você. Está pensando nisso? E aí é importante, quando você decidir fazer isso, vá até o fim. Não pare no caminho. Não desista. Tudo aquilo que você se propor a fazer, vá, faça, teste, não volte atrás, não deixe pela metade. Isso vai fazer também com que a sua prosperidade pare, porque você começa a não mais acreditar em você mesmo. Olha que interessante, porque toda vez que você for começar alguma iniciativa, algo, você mesmo já vai se sabotar. Então, tudo aquilo que você for fazer, coloque em prática e vai até o fim. Combinado? E a última orientação aqui para a gente fechar, que eu anotei que é muito legal também. Não se prenda de ter que querer guardar mais, porque você quer correr atrás aí do prejuízo. Faça aquilo que é possível na sua realidade hoje. Se esses 10%, esse 1/10 é o que dá, se contente com isso. Vá vivendo a sua vida em paralelo. Vai fazendo, construindo conforme o que você faz. Não deixe também de viver a sua vida em função apenas disso.
pense no hoje, pense no amanhã, que tem os nossos idosos, jovens há mais tempo, pense no seu futuro também. Combinado? Então, essas foram as orientações, essas foram as pílulas que eu absorvi dessa segunda parte do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Continuaremos ainda, tem muitos ensinamentos que a gente pode colocar em prática. Se você está gostando dessas pílulas, deixe seu comentário, curta, se inscreva e assim vamos expandindo os nossos conhecimentos, as nossas informações e colocando em prática aí a nossa prosperidade financeira. Combinado? Beijos! Tchau, tchau!